Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre apoios em nichos. Eu sou a professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia. O que são apoios? O que são nichos? Os apoios são uma parte da estrutura da prótese facial removível e está colocado aqui sobre a superfície dos dentes, no caso dentes posteriores na superfície oclusal e se fosse um dente anterior nessa área de cíngulo, que não é o caso do que nós estamos vendo aqui. Esse apoio pode ser colocado em dentes naturais, mas também pode ser colocado sobre uma coroa metalocerâmica. No caso, quando a coroa é esculpida para receber a prótese facial removível, a gente diz que é uma coroa metalocerâmica fresada. Para que serve o apoio? Né? E qual a importância? Toda vez que a gente planejar um apoio, obrigatoriamente nós vamos ter que preparar um nicho, que são essas caixinhas que vocês estão vendo aqui na superfície do dente, ou de uma coroa metalocerâmica. Por que a gente deve fazer isso? Ué, se a gente não colocar o apoio dentro de uma caixinha, pode ser que quando o paciente fecha ou oclua, né? Se ele tem um dente antagonista, vai dar contato prematuro. Mas não é só por isso que o nicho deve ser feito. O nicho vai ser importante para que o apoio cumpra de forma adequada as funções para as quais ele foi planejado. Que funções são essas? Vamos entender isso. Vejam, aqui eu tenho 3 cadeiras, essa do meio sou eu, pessoal, numa viagem. Eu olhei essa cadeira e já lembrei dos meus alunos de PPR. E aí observem só que eu não estou nada cômoda sentando nessa cadeira, porque a sensação que eu tive era que a qualquer momento eu iria cair para trás. Apesar de ter essa extensão aqui embaixo, como é o caso dessa cadeira de design bonito, a sensação realmente é muito incômoda. Não dá muita segurança, estabilidade para sentar. Diferente dessa outra imagem, onde a pessoa senta até com uma certa displicência. Por quê? Porque eu tenho aqui 4 pontos de apoio para esse assento da cadeira e isso faz com que a pessoa sente sem insegurança de que vai cair dessa cadeira. Os apoios estão separados, estão afastados um do outro, e isso dá muito mais estabilidade. Pessoal, os apoios da prótese facial removível, a função deles não está muito diferente do que a gente viu nessas imagens das cadeiras. A hora que eu tenho apoios em número adequado, bem planejados, isso garante muito mais estabilidade para a prótese facial removível. Isso garante também melhor distribuição das forças. Então, todos os elementos que recebem um apoio, eles vão pegar a força gerada sobre os dentes artificiais da prótese e vão levar para todos esses dentes onde existe um apoio instalado. O apoio também faz com que essa força que ele vai receber, vejam nessa imagem, esses aqui são os dentes artificiais, a hora que o paciente morder sobre esses dentes artificiais, a força gerada aqui será levada para os dentes que têm apoios, apoio, apoio. E esse apoio direciona essa força para o longo eixo do dente. Então, via ligamento periodontal, essa força vai chegar ao osso de forma adequada, fisiologicamente correta, porque aí existe um sistema de amortecimento das forças, né? O nosso periodonto tem um sistema hidráulico de sustentação do nosso dente que recebe a força e dissipa ela de forma adequada. Um outro ponto muito importante do apoio é a parada vertical da prótese. Quando esse apoio assenta na superfície do dente, essa prótese não desce mais verticalmente, ela para ali. Então, isso é importante para que essa prótese não seja jogada de encontro aos tecidos do paciente. Só que para o apoio cumprir todas essas funções de estabilidade, de stop vertical, de direcionamento e distribuição das forças, é preciso que nós precisamos sempre estar preparando umas caixinhas nos dentes, que são justamente os nichos. Para isso, esse nicho deve ser confeccionado de forma adequada, né? Por quê? Porque o formato que eu der para o nicho é o formato que terá o apoio. Então, nós vamos precisar preparar essas caixas com uma profundidade adequada. Então, se eu preciso de um apoio com 1 milímetro de espessura para garantir que ele não vá fraturar quando a prótese estiver sendo usada, eu preciso confeccionar um nicho que tenha 1 milímetro de profundidade. Mas que características têm essas caixas que são preparadas nos dentes? Então, todo e qualquer nicho ele deve ter ângulos arredondados e expulsividade de parede.
O nicho ele não pode ser retentivo, ele tem que ter paredes expulsivas. E a broca, essas brocas podem nos ajudar bastante a confeccionar esse nicho. Tem várias técnicas de confecção. Essa é a que eu utilizo e a que eu ensino para os meus alunos. Então, basicamente, aqui eu tenho a broca 10-12, uma esférica, a 21-31, a 21-30. Tá? Observem que essa broca 21-30 e 31, a base dela já é reta, né, plana, e que as paredes dessa broca já dão uma certa divergência, né? E observem também que essa broca, a passagem dessa área plana para o corpo, os ângulos são arredondados. Isso já facilita muito o preparo, já que, como eu disse para vocês, eu preciso de paredes expulsivas e eu preciso de ângulos bem arredondados. Então, nos dentes posteriores, nós vamos preparar os nichos na superfície oclusal do dente. Esse nicho terá uma forma de um triângulo com o ápice voltado para o centro do dente. Esse ápice é arredondado porque a gente viu que todos os ângulos devem ser arredondados. Quais as proporções que esse nicho deve ter? No sentido vestíbulo e lingual, você pode medir da ponta de uma cúspide à outra e dividir isso por 2. Essa distância de uma ponta a outra dividida por 2 vai me dar mais ou menos quanto eu preciso ter de largura desse nicho preparado. Ou, pessoal, em média, 12 milímetros de largura na distância vestíbulo lingual já está de bom tamanho. No sentido de mesial para distal, eu preciso trabalhar com 1/3 dessa distância, ou se eu precisar de um nicho longo, que em algumas situações isso vai ser importante, eu trabalho com metade dessa distância. Profundidade, 1 milímetro. Então, delimitem um perímetro oclusal da superfície, né, do dente que vocês vão trabalhar. Imagine ou risque mesmo com grafite, divide ele aí em 3 partes. E se você vai botar o apoio aqui na oclusa mesial, então a base do triângulo fica para a área da crista e o ápice do triângulo, forma arredondada, vai em direção ao centro do dente, tá? A gente viu que a espessura adequada é 1 milímetro, mas a gente sabe que na hora do preparo, o paciente pode ter alguma sensibilidade, então ele não vai nos permitir, às vezes, aprofundar a broca em 1 milímetro. Então, onde eu preciso obrigatoriamente ter 1 milímetro? Na margem, na crista marginal, na área da crista marginal, que é a base do triângulo, porque essa área, as pesquisas mostram que existe muito mais estresse. Para o ápice do triângulo, eu posso ter uma espessura menor, até 0,8 e alguns autores falam até em 0,5, mas vamos ficar com 0,8 para ter uma margem de segurança melhor. Em algumas situações, como é esse, é uma classe 2 de Kennedy, é muito comum a gente indicar para o lado dentado um grampo circunferencial geminado, que são 2 apoios unidos pela base, de onde sai um grampo circunferencial para cada dente. Só que para instalar esse tipo de grampo, muitas vezes vai ser necessário construir a passagem para os braços do grampo, justamente para não criar um contato prematuro ao ocluir. Então, nesses casos de apoios geminados, onde vão ser usados os grampos geminados, a gente é muito frequente, além do preparo do nicho, a gente preparar canaletas de passagem para esses grampos. Então, essas canaletas, de um lado ao outro do dente, né? Ela precisa ter pelo menos 2 milímetros aí de largura e 1 milímetro de profundidade. Pessoal, uma outra coisa muito importante é como fica a base do preparo do nicho em relação ao proximal do dente. Ou nós vamos ter um ângulo menor que 90 graus ou um ângulo de 90 graus. Então, vejam, a base do nicho, do preparo do nicho, a parede de fundo do assoalho desse nicho, ela idealmente deve ser inclinada em direção ao centro. Por que isso? Porque isso ajuda a direcionar as forças para o longo eixo do dente. Então, ela formaria com a proximal um ângulo menor do que 90 graus. Se isso não for possível, a gente pode, com certeza, desculpem, utilizar um ângulo de 90 graus. O que é que não pode acontecer? Que seria um erro no preparo do nicho. Essa parede de assoalho ser ao contrário, está mais profunda aqui e mais rasa em direção ao ápice, como se ela tivesse a parede de fundo do nicho de subida. Porque isso aqui formando um ângulo maior do que 90 graus, ao invés da força estar sendo direcionada para o longo eixo do dente, ela está sendo levada para fora desse dente. E a ideia não é essa.
Quando a gente for trabalhar em dentes anteriores, é preciso ficar claro que os dentes anteriores não são os nossos dentes de escolha em um planejamento, mas existem situações que nós vamos ter que utilizá-los. E aí os dentes mais adequados ou mais favoráveis são os dentes mais fortes, e são os caninos, principalmente os caninos superiores, pelo volume que ele tem. Então, a forma de preparo desses dentes é diferente, porque é uma anatomia bem diferente dos posteriores. Então, olhando por uma visão proximal, ele teria a forma de um V, né? E olhando por uma visão da lingual do dente, seria o formato de uma meia-lua, acompanhando aquele formato do símbolo. Que características devem ter o preparo desse nicho após o seu término? Né? Ao término da confecção do nicho, a gente tem que ter uma parede lingual ou palatina, né? Reta, expulsiva, né? Bem, nada de área retentiva aqui. E essa base, esse tipo um batente que vai ser formado, de preferência inclinado em direção a essa parede, né? Formando aquele Vzinho que a gente já falou. E esse batente ele deve ter pelo menos 1 milímetro de espessura para garantir uma maior rigidez aí no elemento e que ele não venha a fraturar. Tá? Se eu não conseguir dar essa inclinação, então imaginem que isso aqui é a palatina ou a lingual do dente, isso aqui é o símbolo. A gente vai fazer um batente que fique assim, ó, inclinado. Se não der, a gente trabalha em 90 graus sem problema, como a gente já comentou anteriormente. Quando esse símbolo ele é muito discreto, a gente pode lançar mão do artifício de aumentar o símbolo do canino e conseguir então preparar melhor o nicho. É o que a gente chama de premolarização do canino, né? E por conta de premolarizar esse canino, ou seja, aumentar o volume dele, é possível inclusive fazer um nicho como se fosse um dente posterior, formato triangular com o ápice voltado para o centro do dente. Também isso não é obrigado, eu posso aumentar o símbolo, premolarizar e trabalhar com esse formato mais tradicional, que seria a criação do batente. Sem problema. Isso é muito mais fácil de fazer em dentes inferiores, essa premolarização, do que em dentes superiores. Por quê? Porque a face lingual dos dentes inferiores, ela está livre, ela não oclui com nada. Já dos superiores, eu tenho que avaliar a oclusão do paciente para ver se esse contato do inferior com o superior não está tão próximo e isso deu um contato prematuro, enfim. Tá? Então é muito mais fácil a gente premolarizar caninos inferiores pela liberdade da face, conforme vocês estão olhando aqui nessa imagem. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Fiquem atentos que no canal nós temos 3 aulas mostrando o passo a passo da confecção desses nichos. Assistam a essas aulas e inscrevam-se no canal. Não esqueçam de acionar o sininho para toda vez que a gente postar a aula vocês serem avisados, tá bom? Até a próxima!